Fala Enfermagem, passando aqui para a notícia que está aí já nas redes sociais, né, da revogação do STF referente ao piso salarial e a aprovação do piso salarial de forma parcial, mas significa que a nossa enfermagem nesse momento está tendo aí o grande resultado, que era já uma luta, né, e aprovação do piso salarial da enfermagem. Todos estão acompanhando, né? Eu estou fazendo essa live agora para registrar aqui também a minha alegria nesse momento, agradecendo aí ao Newton Batista, nosso guerreiro de luta, né? Agradecendo ao Samuel que está entrando agora. Mesmo esse horário, acredito que muitos que estão aqui, né, e estão divulgando, estão felizes com a notícia, né, dessa aprovação, porque foi luta de todos nós, né, só com união, e sozinho a gente não faz nada, né? Foram incansáveis momentos indo para o Congresso Nacional, indo buscar realmente diálogo e também lutando também, porque muitas das vezes, né, considerando aí os anos passados, porque muitas pessoas esquecem a história e só vê o momento. O momento agora é de aprovação, parabéns, mas nós sabemos que foi através de luta que se fez agora esse resultado, né? Porque nós tivemos ali várias das vezes ali resistência, muitas das vezes dentro do Congresso Nacional, né, até chegar na convergência e eliminar todas as divergências. Então foi aprovado, o STF, o ministro Barroso autoriza agora a questão do piso salarial da enfermagem, considerando, né, o Ayrton aí fala, meu amigo, um abraço. Vou falar aqui, Samuel, sobre a questão da rede privada, tá bom? Mas só para fazer sentido, né? Compartilhe então essa informação para que realmente todo mundo entenda e não traga desinformação. A matéria que o ministro Barroso colocou e agora está autorizando é porque ficou claro, e eu vou colocar aqui para vocês, né, matérias que estão aí já em principais fontes seguras. Né, que significa o quê? Ele precisava realmente da confirmação, né, do governo sobre a rúbrica orçamentária. E o governo atual fez o quê? Né? Analisou, conforme o despacho e encaminhamento da ministra Nízia, da Saúde, referente a quanto que seria o impacto inicial. Né? E o impacto inicial foi calculado, sendo que a autonomia administrativa também é do Estado, dos municípios, né? Mas com apoio e ajuda da União, né? Porque muitas pessoas estão falando, poxa, mas esse dinheiro ele é completamente específico da União, né? Mas nós sabemos muito bem, né, que cada município já tem um repasse para a filantropia, para as organizações sociais, né, na questão da gestão de contratos, e claro que a complementação também é responsabilidade e apoio da atual gestão nacional do governo. Então, ficou claro para nós que agora a conta está fechando e vai fechar, né? Mas foi importante dizer que as questões que envolvem rúbrica orçamentária pública, o governo já deixou claro o posicionamento e aprovação na sexta-feira. Essa sexta-feira foi muito importante, né? Algumas pessoas me acompanham e viu aí, né, a luta no país inteiro sobre os movimentos da Semana da Enfermagem, que nós não celebramos somente a Semana da Enfermagem, que nós não só comemoramos a Semana da Enfermagem, como fizemos o debate sobre a Semana da Enfermagem em vários locais, inclusive em São Paulo. Fizemos uma mesa qualificada, né, com trabalhadores, com ministro Padilha, com pessoas importantes no cenário público e privado, instituições filantrópicas e privadas, instituições importantes na questão até da opinião e formação de opinião, para que realmente ficasse claro, né, que nós estamos aqui todos favoráveis a essa luta, e foi com diálogo que a gente chegou nesse resultado. E aí foi feita uma coletiva pelo ministro Padilha, falando sobre o esforço também incansável dele nessa posição. E claro, é muito importante deixar claro e destacar aqui alguns pontos, né? O resultado, muitas das vezes, para alguns haverá crítica,
Mas qual é a crítica? Ela tem que ser construtiva. Com base nisso, a gente sabe muito bem que um texto, uma redação, ela tem complementações. Então, tudo isso ajustar, e nós sabemos que o sindicato ele é legítimo nessa defesa. O Conselho Federal, o Conselho Regional de Enfermagem contribuiu muito para essa luta, mas chegando agora no ponto de vista da rede privada, ficou claro agora, né, e aquilo que eu já falava, né, junto dos nossos membros sindicais, dos nossos co-irmãos, era referente a essa questão também, que envolvia o que significa discutir isso dentro da rede privada. Então ficou claro agora o posicionamento que essa autonomia também é convencionada, essa autonomia também vai significar também o que significa esses ajustes agora a partir das databases. Ou seja, a nossa database começa agora a discussão nesse período de maio, nós estamos em mesa, a gente já colocou o texto dentro das nossas convenções coletivas. E vocês precisam entender, a CLT não tem as questões que envolvem reajuste salarial, as questões que envolvem cesta básica, as questões que envolvem adicional noturno em 40%, porque a CLT fala de 20%. Jornada de trabalho 12/36, com 2 folgas remuneradas, é luta sindical, né? Então, se vocês hoje estão fazendo 12/36 com 2 folgas remuneradas, não está na CLT. Na verdade, isso é jornada especial. E nós que somos plantonistas sabemos a importância. Mas há, sim, um debate muito pesado sobre essa questão para que realmente tirem das convenções coletivas. Isso é luta sindical para manter. Então, algumas pessoas estão dizendo, Jefferson, mas o salário nosso hoje é a única preocupação sindical? Também é preocupação, mas nós queremos manter também a condição de tudo aquilo que aumentou, água, luz, telefone, alimentação, para manter a convenção coletiva que tem validade de 1 ano. Ou seja, todo ano a gente tem que renovar, acrescentar, garantir e ampliar a nossa convenção coletiva. E claro, estabelecer que, dentro dessas questões a gente tem que discutir como que vai ser o cálculo de reajuste do piso salarial, porque o piso salarial é o início das carreiras também para muitos, Muitas pessoas vão começar a partir desse valor, porque antes nós sabíamos que, por exemplo, o home care paga em alguns locais que são sublocais, de trabalho, no caso aí de trabalhadores que infelizmente vivem a quarteirização, não chega nem a um salário mínimo muitas das vezes, porque tem que tirar do bolso. Vale transporte, vale refeição, vale alimentação e outras questões que nós sabemos, inclusive não tem a garantia do seu descanso, muitas das vezes. Então, é nesse debate que inicia agora o nosso enfrentamento também com essas organizações que precisam ser fiscalizadas. E claro, muitos nos perguntam, cooperativa, rede, a home care, casa de repouso, tem que pagar o piso salarial da enfermagem? Certamente, mas que, para isso, nós temos que manter ali o quê? As questões que envolvem a irregularidade tem que ser debatido, encaminhado para o Ministério Público do Trabalho para ser provocado em diligência também os entes que são responsáveis pelo dimensionamento, pelas questões que envolvem o salário, a luta sindical. Então, a partir daí, o Ministério Público se posicionando, essas entidades elas estarão sim presentes nessa luta. E claro, nós sabemos que é muito importante a consciência de classe, porque muitos vieram falar mal das suas representações, mas foi graças a essas representações, porque a gente agora, é o que eu falo, nós não somos carreira sindical, nós somos trabalhadores de enfermagem, trabalhadores da saúde que estamos agora ocupando esse espaço. E é necessário entender que para isso precisa sim ter representantes que não só conheçam a matéria, mas que vivem a matéria diária da assistência, que é o nosso caso. Então é isso. Eu vou dizer para vocês que agora a luta é sim pelas condições e pelo debate sobre a rede privada. O Pablo está aqui e quero agradecer ele, que é um grande lutador também, que
que defendeu incansavelmente essa luta aí, Sorocaba e região, a nossa federação também, que defendeu a pauta também. Eu estou fazendo agora esse registro aqui porque tem várias pessoas me mandando mensagem sobre a questão dos aposentados, né? Na verdade, eu vou depois mandar para vocês, e vou fazer um vídeo específico para falar o que significa isso. Não vai ser contemplado inicialmente sobre essa questão, por conta de uma questão à luz da lei, né? Porque essas pessoas já estão ali com as questões classificadas da sua aposentadoria, mas que isso não deixa fechado as questões de encaminhamento também para a Previdência, inclusive porque nós também temos aqui uma preocupação com vários dos trabalhadores que continuam ali atuando enquanto trabalhadores da enfermagem aposentados, que muitas das vezes contribui ali no seu contra-cheque, descontando as questões que envolvem o INSS, e quando adoece não pode ter a garantia das questões que envolvem esse benefício, essa indenização. E nós ali, eu mesmo sempre fico discutindo, querendo entender por que te desconta e por que você não pode, mas ali se fala de uma questão coletiva, é uma ajuda e uma contribuição coletiva, mas eu tenho ali minhas ressalvas sobre essa questão, porque na hora de adoecer ele estava trabalhando e muitas das vezes quando ele fica afastado, todas as vezes não tem ajuda nesse quesito, Como é uma nova gestão, um novo governo, eu tenho certeza que a gente já vai conseguir ter uma abertura para esse diálogo. Inclusive já fiz, em uma das minhas lives eu vou apresentar isso, mas a gente já fez uma reunião com o atual governo sobre a questão previdenciária também, para falar da aposentadoria, para falar dos PCDs, porque 5% dos trabalhadores aí, na verdade, que tem essa condição da atuação enquanto PCD, não tem muitas das vezes inserção, e por isso o sindicato também é importante, não só na questão de reconhecer, valorizar esses trabalhadores, mas também defender a fiscalização e realmente fazer um bom diálogo ali com as instituições para garantir essa questão desse espaço para esses trabalhadores. Referente também algumas outras perguntas, da Beth. Como será com os servidores públicos, quem tem plano de carreira? Na verdade, hoje ficou muito claro também que a ascensão profissional vai ser discutida também. Por exemplo, nós sabemos que muitos auxiliares de enfermagem atuam muitas das vezes dentro de um local, enquanto posições de média e alta complexidade, vai ter que ter o posicionamento também dos nossos pares ali, dos conselhos de classe, para tratar desse assunto, e já está sendo discutida há muito tempo essa questão. Inclusive, nós sabemos que no ano de 2007 existia ali, antes de 2007, tinha uma orientação, até mesmo que foi revogada na época em resolução, que tratava que a carteira do auxiliar de enfermagem ela era provisória durante 5 anos. Por quê? Porque era uma forma de estimular os profissionais a ascenderem a técnicos de enfermagem e com certeza serem absorvidos também dentro da sociedade, dentro das instituições. O que aconteceu foi, essas pessoas, muitas se capacitaram, atuaram, e a responsabilidade do governo, do decreto, dos municípios, não complementaram essa questão, e agora traz essa matéria como se fosse inconstitucional crescer na sua carreira, e nós também temos ali uma preocupação nesse sentido, porque a cada dia aumenta a complexidade. Ficou claro na pandemia que não dava para ser de baixa complexidade para cuidar e atender uma sociedade inteira, que estava passando por uma letalidade no nosso país e no mundo. Então, eu tenho certeza, que passou a questão da pandemia, mas ainda há uma preocupação, até porque a questão pandêmica, pelo indicador de pessoas que estão nessa condição,
com certeza reduziu muito, graças a Deus, né? Mas ainda há uma preocupação na política pública sobre isso e precisa desses trabalhadores que são necessários. E claro, uma hora a gente fala da questão profissional, na outra hora a gente vai falar na questão trabalhista, né, salarial. O Pablo, se não tivéssemos os sindicatos, os trabalhadores iam perder os 40% da renda, incluindo todas as conquistas. Exatamente. Um abraço aqui para a Beth. A Érica entrou aqui também. Em maio, nas redes filantrópicas, a gerente já recebe com o valor do piso. Na verdade, o cálculo nos contra-cheques é a partir de maio, a discussão, ou melhor, né, o cálculo, né, em RH para ascender no mês seguinte. Mas para isso também é importante, pessoal, ressaltar que a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Vereadores tem que ter uma iniciativa de provocação para solicitar da União as questões que envolvem o repasse. E claro, para isso precisa ser provocado pelo Legislativo, para que o Legislativo apresente, o vereador, o deputado apresente ao Executivo do seu estado a solicitação também dessa rúbrica orçamentária, tá? Inclusive já está aí vários sindicatos encaminhando às câmaras dos vereadores e aos seus deputados. Nós aqui em São Paulo já fizemos encaminhamento no dia de hoje, solicitando também essa questão que envolve os nossos trabalhadores da base filantrópica e organizações sociais, no caso aqui da matéria que envolve a minha base aqui de São Paulo, tá? Então, por esse motivo, é importante também entender que todos os passos eles têm que ser solicitados. Por quê? Porque o dinheiro é público, né? É isso. Um abraço aí ao Isaac também. Gratidão, meu amigo Pablo. Você que é um guerreiro aí, sempre tenho e faço a saudação aos nossos membros aí da federação, porque cada dia eu aprendo mais, né? Deixei claro, né, que sou muito recente no movimento sindical, né? Sou oriundo do conselho de classe, fizemos uma defesa muito grande, né? Eu venho aí de um grande aprendizado também, né? E eu tenho compromisso moral com cada representante sindical, com cada representante de conselho, porque eu aprendi muito, e pessoas como Newton, né? Pessoas como Jorge Viana, como o Edson da federação, Mizito, Hamilton, Juarez, representantes aqui que têm o meu respeito nessa luta. E claro, a minha diretoria do Sinsaldesp. Então é muito importante a gente sempre ressaltar isso. A Beth, Jefferson, minha pergunta é: como fica o piso para servidores que recebem além do piso já no plano de carreira? Então, na verdade, a rúbrica salário é pontual e depois você tem as suas gratificações. Uma questão é a questão do salário. Então isso daí vai ficar muito claro, até o seu sindicato, enquanto servidor, vai estar passando para vocês essa informação, como que vai ser esse reajuste agora, tendo a clareza do destravamento do STF. Então, Beth, o que precisa ficar claro isso também na rede privada, porque muitas das vezes as pessoas falam: poxa, eu vou ganhar menos então do que eu já ganho? Não, porque você tem lá uma rúbrica, um item que fala quanto que é o seu salário, né, específico, e depois vem as outras gratificações, promoções e etc, né, sobre a questão da carreira. Então é importante ver, né? E claro, pessoal, algumas pessoas vão falar: Jefferson, não vai aumentar quase nada, porque eu já venho de reajustes salariais que fazem o meu salário ser maior. Por exemplo, no meu caso, eu, enquanto técnico de enfermagem aqui em São Paulo, né, que estou já há 18 anos no mesmo hospital, o meu salário, na verdade, não vai... Por exemplo, o meu salário, na verdade, não vai ser agora, ou melhor, né, eu não vou ser contemplado nessa questão do piso salarial. Por quê? Porque eu já venho de reajustes salariais, de promoções dentro da minha carreira, que chegam já a valores maiores na minha rúbrica salarial, né? Mas isso não faz com que eu fique triste, pelo contrário, eu estou feliz que pessoas que moram no interior, nas santas casas do interior aqui de São Paulo, do país inteiro, em Pernambuco, em Alagoas,
no Maranhão, né, que hoje estou aqui, na verdade eu estou fazendo um roteiro aqui, enquanto Conselho Federal de Enfermagem aqui, em nome da nossa presidente, doutora Betânia, né, para estar fazendo as Semanas da Enfermagem, para falar também a importância dessa questão sobre, né, o exercício profissional. Então a gente está rodando o país inteiro para tratar desse assunto também. Então é muito importante, o conhecimento é libertador e por esse motivo, né, a gente está aqui para realmente esclarecer. Um abraço, viu, Beth? Jaciária, um abraço, minha amiga, Deus abençoe, grande guerreira nossa aí também, uma pessoa que eu tenho muito respeito. Elieldo aqui, ó, do Ceará, do Sim de Saúde do Ceará, um forte abraço, parabéns, companheiro, parabéns aí, viu, pela luta, vamos multiplicar e compartilhar ao máximo. Vou ver aqui daqui a pouco aqui, eu vou tentar trabalhar aqui para adicionar as matérias, tá, para vocês verem também como foi importante. Tô muito feliz sim, esse horário, tô entrando online, por quê? Porque tava dentro do ônibus, né, peguei aí 4 horas de transporte de uma cidade para outra, porque eu tô indo em municípios também e fronteiras de estado para levar a questão da palavra da enfermagem aí, não só pela luta, né, específica do piso salarial da enfermagem, mas nós estamos aqui, na verdade, levando também a questão da celebração da nossa enfermagem em semanas de enfermagem no país, né? E claro, né, levando também essa questão do que significou para nós sexta-feira, né, que foi muito importante, né? Teve a coletiva do ministro Padilha, eu tive a honra de receber ele no evento que nós provocamos em São Paulo. Na verdade foi uma sexta-feira muito importante. Teve ali a abertura da Semana da Enfermagem do nosso sindicato, que é o Sinsaldesp, do Conselho de Enfermagem, do Sindicato dos Enfermeiros. Foi um dia inteiro de luta e foi muito importante essa questão também, né? Então, muito bacana, a gente está aqui realmente para lutar. O Kleber Greco, não vai pagar em junho a CLT? Kleber, obrigado aí pela sua pergunta, ela é muito importante. Por quê, pessoal? Porque o conhecimento é libertador e, como eu falei, né, nós temos que ver com cada sindicato também o que significa a convenção coletiva, tá? Por que a convenção coletiva? O ministro Barroso deixou claro que na rede privada vai ser através de acordos e convenções, ou seja, a database é a legitimidade para que realmente a gente tenha as questões de reajuste, de cláusulas sociais e econômicas. Sociais e econômicas por quê, Jefferson? Porque ali a gente faz o debate do aumento salarial, das questões que envolvem ajuste salarial, cesta básica, vale alimentação, vale refeição, auxílio creche, questões que envolvem estabilidade do trabalhador em tempo de serviço, para também ter estabilidade prestes a aposentar. No nosso caso aqui, a média de 3 anos, a gente já garante ali uma carta sobre essas questões que envolvem também banco de horas, porque muitas das empresas a gente sempre faz um debate que banco de horas e hora extra ele é uma questão excepcional. O trabalhador ele já tem uma jornada de trabalho, então se ele atua mais do que o tempo dele de serviço, ali passa das suas 6 horas ou das suas 8 horas ou das suas 12 horas, existe regra para cada jornada de trabalho. No caso das 12 horas não pode realizar. No caso das 8 horas, no máximo deveria trabalhar uma jornada de 2 horas a mais. E aí, por isso que existe ali um banco de horas dentro da convenção coletiva. Jefferson, eu não sei o que é convenção coletiva. Procure o seu sindicato e solicite a convenção coletiva de 2022 a 2023 para você entender. 2023 está sendo debatido, por exemplo, em São Paulo agora, na rede privada, e rede filantrópica e organização social, na database de maio. Nós fizemos o nosso debate, o que significa para nós o reajuste,
conforme o Diese fala que cesta básica teria que ser R$700, porque a alimentação hoje é o fator mais caro das questões de benefício, para que realmente você leve ela de forma individual para sua casa. E quando eu falo individual, porque você é um trabalhador e na verdade o cálculo ele é individual para essa questão. E hoje a gente sabe que muitas das instituições não pagam nem R$200 de cesta básica. E a gente está fazendo debate sobre isso também, para que realmente as pessoas entendam. O salário é importante, mas todos os outros benefícios atingidos aqui no Brasil também é luta sindical. E eu estou falando no Brasil porque eu recebi representantes da Costa Rica no sindicato. E sabe o que eles falaram para mim? Que não existe convenção coletiva no país deles. Eu tenho 80 cláusulas sociais e econômicas que não está na CLT, que isso muitas das vezes o trabalhador desconhece e acha que é só benefício que a empresa está dando de livre e espontânea vontade. Não é. É diálogo numa mesa com o sindicato patronal, com a empresa e com o sindicato, para que a gente possa entrar num comum acordo para melhorar as questões salariais e melhor que isso, as questões que envolvem um benefício moderno, né? Porque tudo aumentou na vida desse trabalhador. Então, por isso que a gente está aqui falando sobre isso. Um abraço aqui para minha amiga Cris, parabéns minha guerreira, que também aí foi incansável nessa luta, viu? E é incansável, né, nessa luta. O pessoal me pergunta sobre o decreto que o ex-presidente tinha congelado o reajuste do INPC. O ex-presidente ele tinha realmente excluído aquele ponto do que envolvia ali o reajuste. A princípio, o nosso entendimento, inclusive, vai ter uma reunião para tratar desse assunto. Até hoje o fórum estará fazendo uma reunião com o fórum, com o Ministério da Saúde, mas eu entendo que a gente vai precisar mesmo, Pires, falar sobre isso e entender o que vai significar isso sobre o reajuste. Eu tenho certeza que, por exemplo, está muito claro para a minha base sindical que o reajuste salarial vai ser continuidade nas questões que envolvem convenção coletiva. Então, não vai congelar, porque a nossa preocupação era que, se acontecesse de paralisar as questões do reajuste salarial conforme debate sindical, daqui 4 anos, 5 anos, estaria defasado esse salário, esse piso salarial, congelando e não fazendo com que esse piso se tornasse o nosso sonho e a nossa luta que vai continuar aí, que é o teto salarial, igual a segurança pública que tem, a justiça que tem, ou outras organizações. E quando eu falo segurança pública, eu não estou dizendo aqui a luta dos militares não, mas a gente sabe que tem delegados que recebem teto, e a gente gostaria que todas as categorias de trabalhadores pudessem também almejar o teto salarial, que a gente aqui está discutindo o início de uma dignidade, mas muitos não têm nem o mínimo. A gente tem subsalário ainda no nosso país. Eu, quando vou para o interior agora, enquanto presidente de sindicato, eu fico preocupado aqui enquanto minha diretoria, que muitas santas casas, organizações nos chamaram para mostrar que estão ali há mais de 10, 15, 20 anos e nunca teve reajuste e recebe salário mínimo ainda dentro dessas instituições. E nós que estamos fazendo debate, fazendo manifestação, paralisação, diálogo com a secretaria, com a prefeitura para fazer esses reajustes. Em todos os nossos sindicatos também. Isso, Pires, na verdade, foi feita uma leitura errônea sobre a questão do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não tem autonomia para tratar desse assunto. Isso daí é uma questão de discussão classista, de discussão técnica sindical, e já foi feito aí, na verdade, um esclarecimento do Ministério da Saúde referente a essa matéria, e por isso que vai ter uma reunião com com o Ministério da Saúde e o Fórum, para deixar muito claro isso, porque causou e gerou um conflito, e conflito não é confronto, conflito de ideias, e muitas pessoas ficaram preocupadas. Poxa, então o Ministério da Saúde vai paralisar a nossa jornada de trabalho?
Não, e não deve, e não vai acontecer, porque é uma portaria. A portaria não tem força dentro de uma questão de lei, né? A portaria, na verdade, ela vai ajustar questões pontuais que já foram ajustadas, que era saber o quê? Qual era o princípio orçamentário para realmente o presidente Lula, né, autorizar o pagamento, ou melhor, né, a rúbrica orçamentária. Ele autorizou ali o 7,3 bi inicial, mandou novamente para o Congresso Nacional, porque os fiscais do povo são deputados e senadores que autorizaram, né, esse valor para que realmente o presidente pudesse agora, sexta-feira, sancionar. Então foi sancionado. Todo mundo tem que entender o rito. Muitas das vezes falar a caneta é pesada e é do presidente. Não, ele faz tudo isso também dentro de uma questão parlamentar também ali do Congresso. Então por isso, né, ele autorizou na sexta-feira após uma ampla discussão sobre a questão orçamentária, tá? Tem algumas pessoas que estão falando, Jefferson, vai faltar dinheiro. Na verdade, foi feito ali uma questão inicial sobre o cálculo. Nós estamos no mês aí, indo para o mês de junho. Então, na verdade, se você for fazer o cálculo, ele é diferenciado, mas a gente também tem que responsabilizar a economia local do seu município e do seu estado. Não faz sentido, por exemplo, São Paulo querer um grande repasse da União, considerando que São Paulo, na verdade, né, tem um aquecimento muito forte nas questões que envolvem a economia. Então, na verdade, o esforço também tem que ser, né, da sua questão de receita local. A gente está falando de superávit em São Paulo, bilhões de superávites em São Paulo. Então, por que eu, enquanto São Paulo, vou querer mais orçamento da União, considerando que está desassistido muitas das vezes por questões de realidade local, o Acre, Rondônia, Roraima. Então, não faz sentido o esforço maior no ponto de vista da União, se outros estados precisam muito mais desse apoio, né, e dessa ajuda. Não estou dizendo que não tem que ter, porque a gente sabe que a realidade aqui das filantropias, principalmente das Santas Casas, muitas das vezes é desassistido, né, pelos órgãos municipais. Principalmente aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente sabe muito bem, né, que hoje aqui todas as organizações sociais aqui têm contrato firmado com a prefeitura e muitas das vezes quem está passando uma condição muito difícil, que tem que ser dialogado, né, que tem que ser debatido, são as Santas Casas, que são tradicionais e muitas das vezes, por não ter, né, posicionamento político, porque é um grupo, é uma instituição neutra, muitas das vezes hoje está passando necessidade. Mas a gente tem que lembrar na história que foi a partir das Santas Casas que teve a saúde para toda a nossa população brasileira. Um abraço, Cris. Agradecer aqui também as pessoas que estão entrando, a Célia, o Gilmar. Quero agradecer também esse horário aqui, né, as pessoas que já entraram, já compartilharam. Trabalho em regime CLT, mas para o SUS-OS. Será pago agora? Sim. Organização social é dinheiro público, né? Um repasse público. Você é seletista, mas o dinheiro, ele é um dinheiro que vem realmente da União, do Estado e do município para chegar no seu contrato. E é o que eu falei, né? A corresponsabilidade é da prefeitura, é do Estado e tem apoio da União, que é o governo federal, tá? Mas é importante deixar claro isso também. O Pires, Jefferson, com o pagamento do Pires, você acha que vai atrapalhar as negociações coletivas? Pires, eu acredito que não. No ponto de vista da rede privada, o que nós vamos precisar debater mais é realmente a transparência do budget, a transparência do orçamento dessas instituições. Por quê? Porque a gente só vai poder fazer o debate e discutir a questão que envolve, né, o salário dos trabalhadores a partir do momento que tiver clareza também da abertura das questões que envolvem ali a receita dessas instituições privadas. Inclusive porque nós sabemos muito bem que a discussão não tem que ser só sobre o piso salarial, Pires. Tem que ser também sobre a questão da participação de lucro numa instituição, né? Porque você, eu
e todos os trabalhadores somos também responsáveis pelo crescimento institucional e por entender também que essa unidade de negócio, né, considerada saúde, né, tem lucro. Então a gente não tem que só debater o piso, nós temos que debater também a participação de lucro, que muitos sabem que está muito distante ainda de muitos trabalhadores essa questão, né? Algumas empresas têm participação de lucro e outras não. Então a gente também tem que defender isso, debater isso no Ministério do Trabalho, pedir apoio do nosso governo para que realmente aconteça o que aconteceu na história da metalurgia, né, que os metalúrgicos fizeram ali na história sindical, e foi a partir do nascimento da luta sindical metalúrgica que hoje a gente tem algumas instituições hospitalares que também têm a questão de participação de lucros, que também tem que ser debatido a métrica. Não faz muito sentido e muitas das vezes você que está na ponta ali totalmente assistencial receber muitas das vezes 1% dessa questão, né, que seria um salário, e muitas das vezes, ou 10% disso, e 40% o gerente da instituição, porque não tem isonomia, se depende muito mais de você a meta do que do gerente. O gerente é importante sim, ele planeja a ação, mas eu acredito que teria que ser um pouco mais ou completamente isonômico essa questão de participação de lucro. Olha, a gente veio para falar do piso e já estamos entrando em outros assuntos importantes aqui sobre a luta sindical, só para vocês terem noção como é importante a questão sindical e a convenção coletiva. Convenção coletiva essa que é todo ano, né? Quando vocês vê aquele pessoal falando, temos que levar a carta de oposição, é que vocês estão contra a convenção coletiva, que eu estou falando aqui dos itens tão importantes que nós temos que debater, e a gente todo dia está ampliando e lutando e defendendo para o trabalhador. Mas quando se opõe, está se opondo aos seus direitos também. Bauru, quem é de Bauru aqui? É o Kleber, um abraço, meu irmão, parabéns aí pela nossa luta. Quero mandar um abraço aqui, agradecer a Denise também que entrou, a Cris também, né? Terão, e os privados que vêm recursos terão que pagar? Sim, na verdade foi o que eu falei aqui, Cris. O privado que tem leito SUS, que tem parceria com o SUS, também vai ter, né, ajuda, né, no custeio, se necessário, né? Agora, a rede privada particular de fato, essa depende das questões de receita e orçamento, né? Então, inclusive já tem empresas que já pagam acima do piso salarial, né? Então, por exemplo, no caso de São Paulo aqui, a gente tem empresas que já pagam acima do piso. Então, na verdade, algumas pessoas não vão sentir essa realidade diretamente nos contra-cheques. Por esse motivo, a gente tem que ter a luta sindical, porque a gente não vai ter, muitas das vezes, ali o piso da carreira, o piso do salário, porque já está numa carreira dentro da instituição. Só que nós lutamos por 80 cláusulas sociais e econômicas, no caso do meu sindicato aqui de São Paulo. Então, existem outros benefícios, como auxílio creche, vale alimentação, vale refeição, bonificações, participação de lucro, que a gente faz o debate para que realmente a gente possa incluir isso também. E outras questões, né, que envolvem também serviço, porque a gente tem que entender que o nosso trabalho é serviço também. Bacana, Fernando. Na verdade, a pauta da aposentadoria especial, ela é necessária ser debatida hoje. O nosso sindicato, ele é um sindicato que faz uma referência para essas questões do PPP, que trata realmente do cálculo, ainda, infelizmente, com essa retirada de direito, essa deforma que houve na reforma trabalhista, né? E assim foi no governo do Michel Temer, né? Essas questões de reformas que retirou o direito de trabalhadores, não só na reforma previdenciária, mas trabalhista. Mas é importante sim a gente voltar a fazer o debate. Inclusive eu tive reunião no Ministério da Previdência para tratar desse assunto, porque eu falei e trouxe uma preocupação junto com a minha diretoria, que o que mais nos preocupa é o seguinte: nesse momento a rede privada
a rede filantrópica e todos os trabalhadores foram vítimas de uma pandemia, né? E causou e está causando sequela nesses trabalhadores, que nem foi aberto o CAT no período de Covid, né? E foi claro as questões que envolviam ali, que era uma questão de doença ocupacional, sobre o ponto de vista de estar exposto aos agentes biológicos. Agora, discutir os 25 anos é importante, discutir a idade é importante, e discutir o segmento de saúde é importante, porque os nossos trabalhadores dentro do hospital, todos eles estão expostos. Um abraço aqui ao nosso grande amigo Dilson, e também parabenizo aqui pela luta incansável. Tive a honra de estar ontem com ele na cidade dele, agora já estou em outra cidade, rodando aí, defendendo as pautas aqui, em nome aqui da doutora Betânia, dos nobres conselheiros federais. A gente está fazendo uma força-tarefa nacional, enquanto Comissão Nacional de Auxiliares e Técnicos, os nossos grandes guerreiros aqui também fazendo e levando incentivo de ressignificar os trabalhadores, os nossos amigos aí também dos municípios. Pires, o trabalhador tem que entender que o reajuste salarial não é lei, a cesta básica não é lei, muitos outros benefícios que os trabalhadores têm, a luta é sindical. Isso mesmo, Pires. Inclusive, tem que ficar claro que a CLT tem 80 anos, a gente já está discutindo aqui uma questão de ter que reformular a CLT, mas é muito perigoso reformular a CLT tendo um Congresso conservador, que se abrir a lei pode retirar direitos que foram conquistados com luta, suor e sangue. Por isso que nós temos hoje uma questão muito clara da defesa do sindicato anual, que é a convenção coletiva, que faz uma assembleia com os trabalhadores dentro do período ali de janeiro, fevereiro, depende da database. No nosso caso aqui, a database é março, é maio. Então a gente está discutindo 80 cláusulas sociais e econômicas e o reajuste dessas cláusulas sociais e econômicas. Um abraço aqui ao meu amigo, também Ícaro. Eu estava, na verdade, meu amigo, peço até desculpa, no ônibus na hora que você me ligou, e me convidou. Quero agradecer o convite que você fez na sua página, que foi e é muito importante na luta e foi necessária, para tirar a desinformação. Você é uma pessoa ímpar, democrática e suprapartidária, É uma questão muito importante, porque muitas das vezes as pessoas acham que a gente, quando fala, tem lado, Então não é. O nosso lado é a saúde, o nosso lado é a enfermagem, o nosso lado é a gente como trabalhador, E a gente aqui está sendo, na verdade, o intermediário da defesa da nossa enfermagem. Então, parabéns, meu amigo. Amanhã, com certeza, na hora que você estiver fazendo a live, é uma honra aí assistir, participar e estar contigo. Vencemos graças a essa luta, E parabéns, a você, parabéns a todos aqueles que você apoia também no engajamento diário, e a gente sabe que é verdadeiro, essa afirmação que você luta sim, e é um multiplicador, é um influenciador digital muito importante para a nossa enfermagem, e foi graças a essa influência digital que a gente muitas das vezes esvaziou as ruas no movimento sindical, no movimento de conselho de classe, dentro das redes sociais, que tem muita gente, que vai marcando deputados, senadores, vereadores, e fez valer agora a questão do piso salarial da enfermagem. Você, com certeza tem meu respeito e minha gratidão também em tudo que faz aí pela nossa enfermagem. Parabenizo mais uma vez todos os nossos amigos guerreiros aí incansáveis. É isso, a portaria já foi reeditada. Na verdade ela foi esclarecida hoje, que a portaria ela não tem autonomia sobre as questões de jornada de trabalho, é a lei que tem autonomia, é a lei, é o sindicato, é a convenção coletiva, é determinado isso através do seu contrato de trabalho, é determinado isso no seu edital, e é isso que vai ser o divisor de água. Claro que a gente vai ter que ter o fator determinante ali,
para ficar claro as questões salariais. Mas a preocupação de muitos é a redução de salário, né? E isso não vem através de uma portaria, não tem, né, intenção. Pelo contrário, o ministro Padilha, que é o ministro do atual governo de Relações Institucionais, e antes de ser ministro foi relator do nosso projeto no Congresso Nacional, que fez o estudo do Diese para determinar o que significaria isso no orçamento das instituições públicas e privadas. E, claro, o nosso senador Contarato, que incentivou, ou melhor, incluiu essa pauta no Senado. Lembrando que essa pauta não é só de iniciativa política direta de Congresso, ela também tem uma iniciativa importante inicial dentro das discussões da pandemia, dentro do Conselho Federal de Enfermagem, do Conselho Regional de Enfermagem, numa questão que uma hora você é profissão, mas como você pode ser profissão sem realmente salário? Como você pode ser profissão sem realmente ter dignidade? Então, por isso, o Conselho Federal e o Conselho Regional de Enfermagem ele está de parabéns a nível nacional, porque discutiam tanto a questão da consciência de classe, e foi graças a esse instrumento que fortaleceu também o movimento sindical, para que realmente as pessoas pudessem ter apoio, porque muitas das vezes quando você vai fazer um ato, uma greve, uma paralisação, uma manifestação, diferente de uma outra área, a área da saúde ela tem complexidade, para ela poder parar, ela não pode parar de forma geral. E hoje, por exemplo, eu faço as manifestações, e quando a gente acende para uma paralisação, para uma greve, eu tenho que fazer ali um entendimento de dimensionamento adequado no que significa urgência e emergência também, o que significa um paciente dentro de um centro cirúrgico, mesmo com cirurgia eletiva, você tem que analisar tudo isso. Então não é tão simples assim, e por isso que a gente fala que a gente precisa da união de todas as entidades. E hoje a gente tem esse posicionamento muito claro do Conselho Federal e do Conselho Regional de Enfermagem, hoje na figura da doutora Betânia, mas o Dr. Manuel também, junto com os conselheiros federais, foi muito importante nessa questão nacional também. O acordo coletivo, Nanda, ele é tratado todo ano, tá? Então o que vai ser agora que o ministro Barroso colocou, A gente vai ter reunião aqui, com as nossas entidades sindicais, privadas, filantrópicas, principalmente aqui, para tratar dessa questão dos particulares. Por quê? A minha database é maio, eu estou já no período de mesa de negociação com o sindicato da empresa, porque as empresas têm um sindicato específico que defende o interesse da empresa com relação às questões que envolvem orçamento, capital, e nós, enquanto sindicato do trabalhador, do empregado, defendemos a questão da dignidade, e por esse motivo eu sou prestador de serviço do trabalhador. Então a gente vai discutir agora, e já está na nossa pauta, e na nossa campanha salarial já estava desde janeiro e fevereiro a pauta do piso salarial da enfermagem. Então não vai iniciar uma discussão, já está lá na nossa convenção coletiva para aprovação das empresas agora, o que vai significar o piso salarial da enfermagem, que já está incluído após o destravamento do ministro Barroso, tá bom? Então, Jefferson, mas a gente vai receber em maio, junho, julho ou agosto, independente do mês que você receba, a partir do momento que seja aprovado na convenção coletiva por ambas as mesas, por mim já estava aprovado, mas depende também da rede privada fazer todo o estudo de impacto, a gente vai fazer as discussões também, que envolvem o início da database de maio de 2023 até o dia da aprovação da convenção coletiva sobre o retroativo desse período. Então, com certeza as empresas têm interesse, de fechar o quanto antes, porque se não fecha, a gente, enquanto rede privada, diferente da rede pública, discute o retroativo. Na rede pública, eu lembro que o ano passado se dizia assim, poxa, mas se aprovar esse ano, só o ano de 2023, a gente vai ter a questão do repasse
nos nossos contra-cheques, porque na verdade existe uma questão de estudo orçamentário, aprovação orçamentária do governo público, né, da União, do Estado e do município, para que realmente inicie ali o ano. Então é a questão do plano anual, plano plurianual. Então são políticas distintas, na rede pública e privada são diferentes. Um abraço aqui à minha amiga Cristiane Colares, e deixa eu mandar aqui um abraço para Luana. A partir de qual mês vai cair o valor do piso nos municípios? Luana, depois você dá uma olhadinha aqui de novo, mas vale lembrar aqui novamente, tá? Os municípios e também o estado e o município precisa também, né, fazer o requerimento da solicitação desse repasse municipal e estadual. Então, como foi aprovado na sexta-feira, o valor, quem solicita para o banco o dinheiro, é quem tem interesse, e nesse caso o município e o estado tem que solicitar. Então o vereador vai ser um elemento importante. Nós aqui enquanto sindicato já encaminhamos aqui para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Municipal um instrumento de requerimento para que seja provocado o Legislativo e o Executivo, quem executa o pagamento, que é o prefeito. Um abraço aqui, Newton. Poxa, Newton, tô achando que você já estava descansando aqui, meu amigo. Vamos fazer sim amanhã, tá bom? Pessoal, eu não dei uma impulsionada aqui na minha página, eu só estou deixando isso aqui para registro mesmo, porque amanhã cedo muita gente já me manda mensagem logo cedo perguntando o meu posicionamento aqui referente aos meus seguidores também aqui de São Paulo. Eu estou dando aqui, na verdade, uma fala geral, mas com muito respeito aos membros sindicais de cada estado, aos membros sindicais da tua base, mas particularmente também falando pela minha base aqui de São Paulo, tá? Porque represento de forma legítima os trabalhadores da rede privada e filantrópica de São Paulo. E claro, a gente se uniu e fez um movimento nacional para hoje essa lei ser realidade. Mais uma vez agradeço aqui a todos os ministros do atual governo, tá? Eu não estou aqui sendo partidário. O governo anterior também teve provocações, foi provocado pela nossa base sindical, pela nossa base dos conselhos, para que realmente hoje tivesse aprovação. Então, tudo iniciou de luto para luta. A gente perdeu muitos amigos nessa pandemia e conseguimos fazer com que a sociedade também enxergasse os trabalhadores da enfermagem e da saúde de maneira geral. Por isso que a gente luta pelo reconhecimento e pela valorização da nossa base. Maria, um abraço, Maria, Deus abençoe. Quero agradecer mais uma vez a todos. Estou aqui encerrando. Um abraço a Josi. Quero agradecer a todos que já entraram, a todos que fizeram suas perguntas, que foi muito importante aqui para esclarecimento. E lógico, agora, nesse momento, a maior preocupação das pessoas é quando que vai entrar no contra-cheque, Então, quero agradecer mais uma vez a todos que entraram. A gente amanhã vai falar mais. Eu preparei um material bem legal para depois esclarecer isso para vocês com mais clareza para alguns aí, porque tem muita dúvida ainda referente como que vai ser essa questão, mas eu tenho certeza que a gente ainda vai ter que ter comissões de trabalho para tratar desses assuntos, para regular, fiscalizar, controlar e executar as questões que envolvem o pagamento dos trabalhadores. E quando eu falo executar, o patronal, o patrão, é a empresa que tem responsabilidade sobre essa matéria também. Da nossa parte aqui sempre vai ter, como foi. Eu quero agradecer também os principais empresários, empregadores estiveram na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Depois dá uma olhada aí no vídeo,
eu fui, na verdade, ali, me emocionei, porque seja a rede pública, privada, sindicato patronal, todos assim declararam em palavras que respeitam essa nova gestão do sindicato. Eu sempre coloquei na mesa que sempre terá o diálogo. Não estou aqui, né, para negociar a dignidade do trabalhador, reduzir a dignidade do trabalhador, e eu provei já isso dentro de um ano junto com a minha gestão, e a gente sempre lutou e defendeu. Inclusive, né, a gente fez uma grande luta, que o ano de 2022, que foi o início da nossa gestão, né, depois de 30 anos houve uma nova gestão e está havendo, e a gente conseguiu 12% de reajuste salarial nos contra-cheques desse período. E eu mesmo coloquei, enquanto até mesmo mestre em economia, além de ser técnico de enfermagem, que os trabalhadores não estavam ali solicitando ganho real, estavam falando sobre uma questão de recomposição, né, de reposição, né, do seu salário, porque aumentou água, aumentou luz, aumentou telefone, aumentou aluguel no período da pandemia, e a inflação, né, foi lá para os céus. Então, por esse motivo, a gente historicamente conseguiu 2 dígitos de reajuste salarial, que é histórico isso no movimento sindical nosso aqui de São Paulo, porque a gente sempre teve aí uma lembrança de reajuste de 2% parcelado, 4% parcelado, mas 12%, né, sobre as questões do ano de 2022 foi histórico. Tem muita gente que falou: Gerson, eu nunca tive aumento da minha cesta básica, e depois de mais de 10 anos eu estou tendo aumento da minha cesta básica em 15%, e isso é verdadeiro mesmo. A gente conseguiu, né, fazer o debate, né, dialogar de forma saudável aqui em São Paulo para conseguir o reajuste de 15%, e a gente está defendendo esse ano novamente um reajuste, porque todo ano tem que ser discutido o reajuste, porque não está na CLT e quem discute é o seu sindicato. Por isso, quando você se opõe ao sindicato, você está se opondo aos seus direitos, né? E o benefício é muito maior que o custo de você apoiar o seu sindicato. Se filiar com R$25 para você muitas das vezes ter um reajuste salarial no ano, 200, 300, 400 reais por mês, significa que alguém está trabalhando por você, né? E alguém que eu estou falando são pessoas competentes, que não é o presidente do sindicato somente, é o representante lá dentro, lá, que tem que ter um bom advogado, que tem que ter um bom contador, que tem que ter uma boa área administrativa e financeira para fazer o debate técnico dentro das mesas de negociação. Pessoal, ficou claro aqui, já mandei mensagem, abraço para todo mundo, agradeço a todos que continuam aqui assistindo. Então, um abraço, Luana, um abraço, Silva, Si, Nanda, Gilmar, que está assistindo, a Dani, a Kel, Léo, Fernando, a Josi, a Josiele, minha querida amiga também, enfermeira. Agradeço aqui a Rose Cleide que está entrando. Vou deixar essa live aqui para vocês, né? Compartilhem, curtam, mas principalmente levem informação, não desinformação, tá? Porque muitas das vezes quando a gente tira do contexto se torna um pretexto, e tem muita gente, infelizmente, que muitas das vezes faz isso. E eu deixo muito claro aqui que o meu posicionamento sempre é fraterno. Eu estou aqui não para ficar confrontando ideia, e sim, na verdade, para poder, né, levar a voz dessas pessoas que muitas das vezes não têm voz dentro dos espaços. E a gente está aqui enquanto organizações também, instituições representativas, para defender trabalhador, porque é a única certeza que eu tenho. Nós não somos carreira quando a gente representa sindicato, nós não somos carreira enquanto representamos, enquanto conselho, enquanto outras atividades associativas. Nós somos trabalhadores, e é isso que a gente vem defender, porque só faz um movimento sindical, classista, aqueles que têm empatia. Por isso que é feito eleição, por isso que é colocado pessoas no poder, mas não é para
ter poder para achar que é arrogante, é para poder fazer algo melhor para a população, para os nossos trabalhadores, né? É o que eu falo, é uma grande responsabilidade estar na frente de um sindicato e com diretores, porque nós só temos uma certeza, nós somos trabalhadores. Então é isso, e por esse motivo a gente faz da luta, né, a lei. E agradeço mais uma vez a todos, estou muito feliz. Agora vou aqui me preparar, né, para daqui a pouco mais uma atividade levando informação para que realmente a gente empodere a nossa base, empodere os nossos trabalhadores. E mais uma vez agradeço principalmente a Deus, a minha família, a minha mãe, a todos aqueles que acreditam no Jefferson, né, porque muitos só vê o momento, mas não vê a história. Hoje tem muita gente que nem vai agradecer a luta desses companheiros e companheiras que tiveram, né, enfrentando muitas das vezes, como eu enfrentei, né, lá no Congresso Nacional, carro de choque, né, tropa de choque, né, para defender o piso salarial da enfermagem. Muitas das vezes a gente teve ali um não de algumas pessoas que disseram não para a nossa luta, né? Já fomos ameaçados dentro da luta, nós já fomos muitas das vezes até humilhados nessa luta e já choramos também, né, dentro dessa questão, né? Inclusive eu me emocionei muito sexta-feira, né, fazendo um discurso, porque eu não aguentei olhar para tantas pessoas que acreditaram na gente, na defesa, e algumas pessoas também tentaram fazer essas pessoas desacreditarem na luta. Então é importante dizer, né, eu só estou aqui porque eu sou instrumento, né, e eu vejo que isso é uma missão, né, e missão foi feita para poucos, então a gente é escolhido, né, a gente não escolhe. E eu agradeço mais uma vez. Nanda, a folha do serviço fecha dia 20, só vou receber em agosto então o piso. Nanda, no caso da sua instituição, se ela fecha, né, dia 20, a folha, né, e se a gente for calcular o dia de hoje, considerando essa questão e considerando se o seu princípio é público, aí tem que ver a questão que eu coloquei aqui: prefeituras e municípios se solicitarem e fizeram o requerimento da União, do governo, tá? Porque tem que ser solicitado o requerimento pelo vereador, pelo deputado e pelo executivo do seu município, do seu estado, tá? Porque não é só responsabilidade do governo. Se a rede é privada, você tem que fazer a leitura de qual é o seu sindicato, e aí é importante as pessoas começarem a ter consciência de classe e entender qual é o seu sindicato, porque vai ser através do seu sindicato, né, que você vai entender qual é a database, tá? Database é a data de negociação sobre cláusulas sociais e econômicas do seu direito, tá? Então todo ano tá lá convencionado, e para convencionar primeiro tem que ter uma Assembleia dos Trabalhadores que começa ali no período janeiro e fevereiro, se a database é maio. Tem database em São Paulo, por exemplo, que é em setembro, no caso dos enfermeiros. Então, inicia a database para esses trabalhadores a partir de setembro. Para nós aqui da base do Sinsaldesp, inicia agora em maio. Eu estou negociando agora esse instrumento que foi aprovado coletivamente em Assembleia dos Trabalhadores. Por isso que é importante se filiar no sindicato, por isso que é importante participar das assembleias, que a gente divulga nas nossas redes sociais, no jornal, para que realmente participe. É igual condomínio, a gente chama os vizinhos, mas poucos descem para realmente dar a sua opinião sobre o direito, e ampliar os direitos é importante, mas nunca é tarde para isso. Um abraço aqui à minha querida amiga Adriana, Deus abençoe, parabenizo todos aí. Nanda, espero que tenha feito sentido todas as perguntas, respostas. Caso não, pode me chamar no privado, a gente continua conversando. Um abraço aqui ao Tarcísio. Pessoal, tô fechando essa live, só para vocês verem aqui, pelo cálculo, mesmo esse horário, passaram aqui mais de 380 pessoas,
e compartilharam a live. Então, muito importante compartilhar. Não guarde essa informação para você. Se você tem alguém que você quer celebrar, comemorar e parabenizar, é o momento. Então, marque essa pessoa, agradeça a Deus por esse momento. Foi vitória, continua sendo luta e com certeza, né, a gente está lutando pelo piso, mas não é só o piso que nos faz feliz, né? A gente vai defender muito mais, tem que defender muito mais. Isso já dá um ânimo e um gás para a gente defender as questões que envolvem aposentadoria especial, as questões que envolvem o direito ao espaço digno dos trabalhadores e muito mais. Então, a luta faz a lei. Gratidão a todos os trabalhadores, amigos e principalmente aqueles que têm carinho e respeito, a todos aqueles que têm carinho e respeito pelo Jefferson Caproni. Eu tenho muita reciprocidade, porque eu só compartilho realmente aqui empatia por todo mundo, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe a todos, gratidão mais uma vez e rumo sempre à vitória. Tchau, tchau, pessoal. Fechando a live aqui, pode salvar, tá bom? E Deus abençoe a todos.